Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. É um prazer poder caminhar com você, né? Durante todo esse ano nós estamos falando sobre o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, abordando aí as disciplinas ou práticas espirituais. A cada semana a gente tem tido aí um novo convidado ou uma nova convidada, né? Na semana passada tivemos a estreia do Lucas Ávila. Eu achei muito estranho, porque eu achei que o Lucas já tinha participado da Academia da Alma, e eu fui perguntar para ele nos bastidores, ele falou assim, não participei não, só quando era lá no salão e tal, beleza. E hoje nós temos mais uma estreia, está aqui completamente nervoso e ansioso, Jonathan. Boa noite, gente. Ele só falou boa noite, gente. Ele está guardando tudo para a fala sobre jejum. Me preparando. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Jonathan, Obrigado. Ok? A Academia da Alma tem esse formato e eu particularmente gosto muito, né? Foi uma coisa que o Roberto iniciou e a gente teve uma resposta muito boa, porque a gente não traz um medalhão aqui para dar uma aula teológica de Harvard, de qualquer outra coisa que esteja baseado em muita teologia, filosofia profunda. Não, a gente traz irmãos do dia a dia que estão vivendo, que estão buscando. Então, o Jonathan está ativo na igreja, né? Participa da área do acolhimento, está envolvido no processo de mentoria, tem crescido, tem se colocado à disposição para mentorear outras pessoas. Então, ele vai aqui começar a falar da abordagem dele também, né, a respeito do jejum. Sim. Beleza? Ele vai falar mais do que isso, eu espero, né? Ele só falou um sim. Com certeza. Agora já foi mais duas palavras agora. O texto que a gente vai abordar nessa noite é Mateus 6, de 16 a 18. É um texto muito conhecido, né? Está lá no Sermão do Monte. Eu vou fazer a leitura. Mateus 6, de 16 a 18. Eu vou fazer a leitura aqui e peço que você acompanhe. Mas antes da leitura, eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso, bom Deus, muito obrigado por Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Academia da Alma, podendo abordar questões muito importantes da nossa caminhada com Cristo, mas no dia de hoje nós falaremos sobre esse tema que muitas vezes nem é abordado no nosso meio, né? O jejum. Nós queremos mais uma vez pedir orientação do Teu Santo Espírito para que a nossa conversa a respeito do jejum não seja sobre a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, mas seja aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É isso que nós esperamos, Pai. Desde já te agradeço a vida do Jonathan, da sua família, né, da Dominique. Agradeço a sua disposição de estar aqui, que o Teu Santo Espírito mesmo nos conduza nessa conversa e que seja algo muito edificante. Abençoe cada pessoa que está participando da Academia da Alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o texto diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, um texto muito simples, né? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva, na semana passada nós começamos a falar sobre o jejum, e nós trabalhamos aqui, eu e o Lucas, um texto que não tem nada a ver com jejum, que fala todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós falamos da perspectiva do jejum, olhando sempre para como algo que nos auxilia no processo de santificação. Então quando eu jejuo, eu ganho essa habilidade de combater o pecado que tenta me dominar, né? Mas a gente também pensou até na perspectiva de Jesus, que Jesus jejuou. É difícil falar Jesus jejuou. É um trava-língua. É um trava-língua, acabei de descobrir isso.
Então, Jesus, quando jejuou, ele não tinha nenhum pecado batendo na porta dele. Mas era uma tentação. Então, ele fez jejum para se preparar. Então, o que a gente percebeu o jejum nos auxilia quando a gente vai combater um pecado e também previamente, né? Contra a tentação que vai ser colocada por Satanás diante de nós, visando esse processo de santificação. Eu estou fazendo aqui um resumo bem resumido, né? Daquilo que nós abordamos. E hoje a gente queria levantar umas perguntas mais de ordem prática mesmo. Perguntas do tipo assim, tá, jejum é obrigatório? Né? O Jonathan não vai responder agora não. Jejum é obrigatório? Eu vou ser mais crente, menos crente se não fizer? Vou ganhar uma estrelinha, né? Uma pedrinha na minha coroa no céu? Essas perguntas que as pessoas fazem, né? O apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz que jejuou muitas vezes, né? Ele fala lá sobre uma sequência de coisas que fez, e entre elas jejum. Então aparecem perguntas, é opcional? E a gente vai tentar olhar para o texto de Mateus, nesse bate-papo, e tentar perceber isso. Então vamos lá, Jonathan, preparado? Sempre. Muito bem. Quando a gente olha para o texto, a gente, só folheando a Bíblia, né? Convido você a folhear aí, claro que se você está com a Bíblia em papel, né? Mateus 6. Então, Mateus 6 começa assim, da justiça. Aí Jesus fala sobre dar esmola. Como deve dar esmola? Aí ele fala, quando der esmola, não toca a trombeta antes de você, tal, não é para você saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí depois, Jesus fala sobre oração, né? Não fica tentando aparecer, todo mundo te vendo você orando, vai para o teu quarto. Daí desse contexto vem a oração dominical e logo após, Jesus fala sobre o jejum. Cara, trava a língua mesmo. Jesus fala sobre o jejum. Quando a gente olha essa sequência, a gente consegue destacar alguma coisa? Faz algum sentido Jesus falar no mesmo contexto? Esmola, oração, jejum, tem algum propósito de Jesus? O que você acha? O que me chama mais atenção nessa sequência é que tudo que ele fala você não fazer um mínimo para não aparecer. Né, para você tirar o ego ou qualquer outra coisa. Eu vejo essa questão do ego. Eu penso muito no ego porque eu tenho um problema com o ego, então tudo que eu faço... Nós tivemos uma confissão já aqui, hein, irmãos? Tem um problema com o ego. Eu tenho um problema com o ego e tudo que eu faço, eu fico pensando, eu coloco assim, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo? Então, o que eu vejo ligando esses pontos é essa questão do ego. Se o que eu estou fazendo é para mim ou é realmente para o meu próximo. O que eu quero é fazer para o meu próximo ou é só para me engrandecer. Entendi. Então, na sua perspectiva, na sua análise, Jesus está ali tratando um problema. Sim. Isso até faz sentido, né? Porque quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente percebe Jesus visitando vários temas, certo? Jesus visita vários temas. Ele fala lá sobre o homicídio. Então ele diz assim, você não mata seu irmão só quando você enfia uma espada nele, quando você diz uma palavra para ele. E mesma coisa, o adultério. O que é adultério na cabeça do judeu lá? Ter um relacionamento sexual. Aí Jesus fala que se você só fizer o quê? Só em pensar. Só olhar para uma mulher, pensou, já pecou. Então, Jesus vai ampliando os conceitos. E então, na sua perspectiva, Jesus está aqui trabalhando esse ego ou vaidade, né? Eu penso assim. Mesmo porque tinha muito isso, não tinha, né? Tem muito isso. Muitas pessoas fazem ou falam coisas no intuito de se autopromover ou de ser maior do que os outros. Eu falo isso pensando em mim, né, cara? Uhum. Então, para mim, se trata muito de trabalhar isso. Uma questão de ego também.
Olha que coisa interessante, quero que você perceba isso. O Jonathan está levantando uma bola aqui que a gente precisa parar para pensar. Eu estou praticando uma disciplina espiritual, né? Orando, jejuando, mas eu posso praticar esta disciplina espiritual de uma forma que ela, na verdade, não me acrescenta nada, pelo contrário. Sim. Ela até desenvolve um pecado. Ela só está aumentando, trabalhando um pecado em você. Não trabalhando para eliminar, mas para aumentar um pecado. Isso, ela está desenvolvendo, né? Exatamente. O pecado. Então, pela palavra de Jesus, a gente percebe que esse era o maior problema deles, né? Porque Jesus condena isso nas esmolas, porque tocar a trombeta, condena na oração. Na oração. Né? Do falar em público, tal. Graças te dou porque eu não pareço com ele. Né? E no jejum, na questão de chamar a atenção. Muito bem. Mas tem um outro fator aqui nesse texto que me chama a atenção. Se Jesus está corrigindo a prática, significa que a prática já era regular. Sim. Então Jesus não está inventando a roda. É isso que eu quero dizer assim. Então a gente pode afirmar que no mundo judaico, oração, esmola, jejum eram coisas regulares, era do dia a dia deles? Sim, como muitas das práticas dele. O negócio era como eles faziam. Eu penso muito nisso. Às vezes a gente está realmente fazendo as coisas porque está lá para a gente fazer, que a gente tem que fazer. Mas e aí, estamos fazendo como? De qualquer jeito? A gente tem aprofundado, tem lido, tem entendido a vontade do Senhor mesmo? Ou está fazendo só porque alguém falou para fazer, ou porque acha bonito fazer, ou porque quer se amostrar para alguém, ou agradar alguém? Então, eu penso que Jesus está dando esse puxão de orelha, está falando, Entendi. Gente boa. Gente boa é meu, não é de Jesus. Mas vamos lá, para mim está claríssimo, né? Acho que para quem está ouvindo também, que Jesus está dando esse puxão de orelha. Mas vamos pensar pela prática. Se o mundo judeu, né, fazia, e Jesus está falando para eles como algo que eles faziam normalmente, vamos pensar só na prática, no fazer, no orar, no dar esmola. Eu posso aplicar, seria prudente eu aplicar para a minha prática e também dizer assim, vamos deixar de lado mesmo a questão da vaidade e do ego, mas pensar, é uma coisa que eu devo trazer para o século XXI, jejuar, é um assunto relevante para o nosso tempo, eu devo pensar em praticar. Você pensa em praticar jejum? A Bíblia, ela é atual, né? Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas é muito atual. A prática, para mim, é necessária, ela é atual, ela tem que estar envolvida no nosso cotidiano. Quando você falou aí da obrigação, a palavra obrigação me dá um pouco de problema, porque parece que obrigação não é uma coisa boa a se fazer, você faz por obrigação. E para mim isso é uma coisa... Tem alguém aqui com a arma na minha cabeça, Exatamente. Faz ou você vai para o inferno. Não tem como um crente orar por obrigação, um crente fazer o bem por obrigação. Para mim isso é uma coisa que tem que fluir natural. Se a gente está cheio do Espírito Santo, as coisas têm que fluir naturalmente. O jejum, para mim, não é uma obrigação, é uma coisa que tem que fluir naturalmente. O meu medo é falar que não é uma obrigação, as pessoas, não é obrigação, então não vou fazer, que entendam dessa forma. Mas não, é uma coisa que tem que ser feita, mas tem que fluir naturalmente. Tem que, mas não é uma obrigação. É paradoxal. É paradoxal. Então, percebe? A gente sempre fica aí nessa regra. Tem que fazer ou não tem que fazer? O que a gente quer chamar a sua atenção aqui? É que Jesus trata o jejum como algo natural, do dia a dia das pessoas. A gente não encontra na palavra Jesus dizendo para eles assim, por que vocês pararam de jejuar? Não, porque as pessoas jejuavam. O problema não era o jejuar, era a forma como eles jejuavam. Exatamente. Que a gente já falou aqui bastante. Então, a forma que é o problema. Só que eu percebo que para o nosso tempo não é só a forma, é a prática. A gente não faz. Concorda comigo? Concordo. Estamos de mal a pior nisso. Então, quando a gente olha a palavra de Jesus, a gente precisa perceber o seguinte: olha, a gente tem que tratar esse assunto de jejum com naturalidade. Ele deve fazer parte do meu dia a dia. Não tem jeito.
Então eu posso pensar nisso, né? Nesse sentido. Sim, da mesma forma como a oração, a gente tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Eu acho que tá caminhando junto com a nossa vida espiritual. Uma vez você me corrigiu por falar assim, da nossa vida espiritual, como se a gente tivesse várias vidas. Vida social, vida do trabalho, vida familiar. Exatamente. Um gato, né? Como se a gente fosse, em cada canto, a gente fosse viver uma vida diferente, né? E não só tenho uma vida. Só temos uma vida. Então, assim, sou crente em qualquer lugar. Minha vida é única. Eu não posso só ser crente aos domingos, eu não posso só ser crente entre os meus amigos que são crentes, eu sou crente em qualquer lugar. E então eu vou orar, sempre que precisar eu vou fazer o jejum, eu vou estar praticando, confesso que não tenho ainda domino as práticas. É desafiador? Agora vamos ser sérios, é por isso que a gente traz pessoas da igreja aqui. Você é um jovem, entende a importância do jejum. Obrigado pelo jovem. Ok? Entendo. O jovem foi, de forma geral, dizer até os 70 anos. Você é até os 100, né? Porque depois o pessoal de acima de 70 vai ficar ofendido. Você é um jovem, está vivendo no mundo, né? Assim, não que você faça parte dele, mas você está no mundo. Você tem várias questões que te cercam. E a gente está falando aqui de jejum. O jejum é algo desafiador para você? Sim, é algo desafiador. É algo que tem que ser praticado. Não tem como. Então tá lá no seu radar, eu tenho que praticar jejum. Sim. Pensa num cara que acabou de tirar a habilitação. Ele pega o carro e vai viajar? O cara nunca dirigiu, passou na autoescola. Ele pega o carro e vai viajar? Não vai. Nem dirigir na Avenida Brasil. Nem dirigir na linha amarela, nada disso. Ele pega trajetos curtos, vai pegando habilidade. Depois de dirigir, para ele se torna uma coisa totalmente natural, que ele consegue fazer ouvindo uma música. Você está em que fase? Eu ainda tô fazendo trajetos curtos. Está fazendo trajetos curtos. Trajetos curtos. Isso é legal, Uma dica muito bacana de Jonathan aqui, comparado com o trabalho dele, né? Que é dirigir. Exatamente. Então, trajetos curtos. A gente pode olhar lá para o desafio colocado pela própria prática de Jesus e Moisés. São os únicos relatos bíblicos de um jejum de 40 dias. Vamos falar disso em outro momento. Mas assim, você não pode partir do 0 para 40. Você vai fazer em horas. É igual ao exame de sangue, né? O camarada vai fazer exame de sangue e a pessoa diz assim, não, tem que estar 10 horas de jejum. Você começa assim, né? E como até dirigindo mesmo num carro, se você pega um carro, acabou de tirar a habilitação, pega um carro e vai viajar, qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, te dá um trauma e você nunca mais vai querer dirigir um carro com medo. Então eu acho que é necessário isso. É necessário você começar devagar, pequenos períodos, e ir aperfeiçoando. O que não dá é para se acomodar. De falar assim, não, só dá para fazer isso aqui, jejum de 5 horas, e tá bom, para mim é o suficiente. Não, o objetivo é evoluir. Mas isso não só no jejum, mas como oração e qualquer outra prática. Evoluir não necessariamente na quantidade de horas, né? Não. Mas em profundidade, de realmente estar fazendo. Porque senão a gente pode correr no mesmo risco deles aqui. A gente está fazendo, e aí deixando a vaidade crescer, ou outros pecados, né? Que podem surgir. Jonathan, na Idade Média, né? Muitos pais da igreja praticaram o jejum, mas tudo que eles faziam em termos de práticas espirituais tinha uma ideia muito grande, e aí eu vou explicar essa palavra caso você não conheça, né? De ascetismo. Ascetismo é quando a pessoa coloca sobre si um rigor muito grande, tentando trazer para ela o controle. Então, a gente tem pais da igreja que sentaram em cima de um tronco, né, ficaram lá por dias, semanas, eles ficaram sem comer, sem beber água para afastar das tentações. Quem já viu aquele filme Código da Vinci, não, Anjos e Demônios, eu acho, que o cara tem um cinto de silício aqui na perna, ele aperta para sangrar. Isso são práticas ascéticas, né? E o jejum entrou nesse bolo aí.
Então, por muito tempo, as pessoas rejeitavam o jejum porque tinha aquela cara de sacrifício. Sacrifício. Ah, para que sacrificar? Jesus já sacrificou por mim, né? Não preciso mais fazer sacrifício. Quais são as motivações que você acha para as pessoas hoje não estarem praticando o jejum? Eu penso muito falta talvez do entendimento realmente de como funciona as coisas. Conversávamos outro dia na mentoria sobre você estar preparado, falamos sobre a armadura de Deus, e o que eu percebo é que aquilo dali não é uma coisa para tu botar, vou combater o pecado, então vou vestir a armadura. Não, é uma coisa do dia a dia. Você não tira a armadura. Não tira a armadura. Não dá para chegar em casa, eu vou pendurar minha armadura aqui de Deus. Exatamente. É assim que se deixa a brecha. Então, eu penso assim, as pessoas às vezes não conseguem entender, até eu mesmo, que faz parte para a gente combater e para a gente estar fortalecido caso a gente venha a cair em tentação com alguma coisa. Se a gente está praticando, eu acho que a palavra certa é a gente não tem noção do perigo. Noção do perigo. A gente não tem noção do perigo, da falta dessas práticas de oração, jejum e entre outras. A gente fica vulnerável. Exatamente. A gente dá um espaço na nossa armadura. A gente deixa de vestir uma peça. Entendi. Realmente é algo bem interessante para a gente pensar, né? Quando o texto fala de revestir-vos de toda a armadura de Deus, de verdade não tem uma peça de ferro que eu vou colocar em mim. Essa armadura é colocada a partir das práticas espirituais, né? Então, como falamos na semana passada, esse jejum vai me dar confiança de que Deus está comigo. Nós falamos também da perspectiva da liberdade, ou seja, não me deixar dominar por nada. O Lucas até deu um exemplo de fazer jejum de jogo que ele fez. Eu acho que é uma coisa muito maneira, porque todo mundo pensa só em comida. Comida. Mas às vezes... esse é o aspecto principal, né? Sim, mas às vezes o que te trava, o que te limita não é a comida, pode ser qualquer outra coisa. Um telefone celular, pessoa que vive com a cara enfiada no telefone celular, um videogame ou qualquer outra coisa, e você cortar aquilo dali. Eu acho que faz muito bem. Eu acho não, tenho certeza que faz. Olhando lá para o texto, Jesus falou, né, que quando eles jejuarem, então, prática regular do dia a dia, não vos mostreis contristados, né, abatido, como os hipócritas. O hipócrita é aquele que finge uma coisa e é outra, né? Porque desfiguram o rosto, que coisa, né? Com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo que já receberam a recompensa, porque as pessoas ficaram lá assim, uau, que crente! Caramba, esse cara tá magro. Jonathan, você tá magro. Aí você diz assim, muito jejum. Muito jejum. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque você foi bem enfático nisso, né? Que a prática, quando não bem feita, pode nos levar a esse pecado da vaidade, de libertar o nosso ego, né? É como se deixássemos sem o superego lá, controlando ele. Tá, como é que a gente luta, então, com isso? Como é que eu luto contra essa vaidade? Como é que eu pratico o jejum e não chego na igreja assim, aquele biscoitinho depois do culto? Não, irmãos, estou em jejum. Eu acho que isso é necessário A palavra agora me faltou, mas vou mudar então a palavra. Eu acho que isso é uma questão de querer. Vai praticar o jejum? De disposição mesmo, o senhor tem que ter disposição para isso. Essa é a palavra. Mas também era uma outra palavra agora. A gente vai achar a palavra, vou achar não tem essa problema. Vai praticar, você não precisa contar, você não precisa falar nada, você não sai falando para todo mundo que você orou, né? Ou que está orando. Você talvez, como você orar para uma pessoa e você mandar mensagem, eu orei por você, ok. Mas você não sai aqui apontando para todo mundo e fala assim, estava orando agora 5 horas direto. Tô 3 dias orando direto. Não faz.
Isso é como Cristo mesmo fala, vou falar Cristo para não falar Jesus. Cristo mesmo fala aí, quem pratica dessa forma, a recompensa já ganhou, que é os aplausos. Parabéns. Agora, o cara que está jejuando no intuito de estender uma comunhão com Deus, ter uma intimidade maior, tal, ele vai conseguir? Não vai, porque o que ele quer ele já alcançou, que é a batida de palma, né, o status. Então, assim, eu acho que... Eu tentei buscar a palavra de novo e a palavra me faltou de novo. Foi a primeira palavra que na nossa mentoria... Deixa eu pegar um gancho no que você falou, assim, para eu não esquecer, porque eu tô velho. Sim, por favor. O que eu vou falar não tem nada a ver com nenhum dos nossos ouvintes da Academia da Alma. Isso serve para o mundo lá fora. Sim. Mas quando você fala assim, poxa, o camarada pratica o jejum e tal, e ele acaba caindo nessa situação, eu fiquei pensando, poxa, mas qual é a motivação de uma pessoa para fazer o jejum? Pode ser que alguém, por isso eu não estou falando de você que está participando da Academia da Alma, não estou falando de nós aqui, não estou falando das pessoas que realmente são crentes temente a Deus, mas pode ser que alguém diga assim, por isso que eu não faço jejum. Porque aí, vou me envaidecer, então é melhor evitar. Correto isso? Evitar o jejum por prudência? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. A palavra que estava querendo me ver à mente é intencionalidade. Ah, tá. Essa palavra é minha. Então, eu estava tentando lembrar. É do dicionário. Intencionalidade. O que te motiva? Isso. O que te motiva a fazer? Eu acho que a chave está aí. Por que eu vou fazer um jejum? E se você... exemplo, se eu ver lá de cima, se não, você ver lá de cima, eu não bato palma, eu não levanto a mão nas coisas. Porque no começo eu achava que aquilo dali era só para me mostrar, para as pessoas olharem e verem, nossa, aquele garoto ali é crente, hein? Ela bate palma, levanta a mão, sabe? Então eu ficava preocupado com isso. Então, na dúvida, se eu estou fazendo isso no meu ego ou não, preferi não fazer. Mas o jejum, é só para falar assim, na dúvida não faça. Viu? Isso que eu falei, tá vendo como é que essa possibilidade sempre bate na porta das pessoas? Não, por isso que eu falei. Na dúvida, cara, o joelho no chão, ora, lê a Bíblia, estreita o laço, que Deus fala, para mim é audivelmente, eu consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. De uma das vezes que eu fiz a prática do jejum, foi quando eu estava com problema na justiça com a mãe da minha filha. Eu fiz jejum por um tempo e orando, eu falo para todo mundo, eu ouvi a voz dele e falei assim, cara, fica tranquilo, deixa que eu vou resolver. E para mim foi uma das experiências assim, mais fantásticas que eu tive assim, de relacionamento com Deus. Foi nessa prática. Então eu acho isso. O Jonathan estava falando um negócio aqui nos bastidores, não sei se eu posso contar aqui, mas já comecei agora. Ele está falando assim, poxa, eu estou numa fase aí que eu devo mudar de emprego e tal, e decidi praticar o jejum. Para saber, tomar uma decisão. Por essa questão. E aí é um exemplo bem interessante, né? O jejum está fazendo parte já do dia a dia dele, mas ele não acontece assim como... O grande X da questão é que a maioria de nós não faz jejum, a não ser para fazer exame de sangue. Então, não pratica o jejum como uma disciplina espiritual. Então, o que é praticar o jejum como uma disciplina espiritual? É buscar a orientação de Deus, tanto para aquelas coisas, né, o pecado que está batendo na nossa porta, como para nos preparar para decisões que estão vindo ali. O Jonathan falou ali nos bastidores ali, poxa, cara, eu estou para mudar de emprego e tenho que tomar uma decisão, e não pode ser uma decisão equivocada, eu decidi praticar o jejum para receber a orientação de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está focando todas as nossas forças, né, para estreitar um relacionamento com Deus, para observar. E aí, só como testemunho, né, para contar para as pessoas.
Você faz uma vez por semana isso até acontecer? Eu estipulo um período, geralmente são horas, né? E geralmente, assim, quando eu tô... Você corta uma refeição principal? Mas eu procuro fazer isso não no meu momento de trabalho. Estou trabalhando, não, porque eu consigo tirar o foco e realmente a comida não vai me fazer falta. Isso. Você só vai estar sem comer. Vou estar só sem comer, mas não vou estar... Observação importante, estar sem comer não é a prática do jejum, não é a prática de jejum, sentido espiritual. Porque eu faço isso quase todo dia. Mas o intuito de eu estar... não vou jantar, eu no horário vou tirar ali para... E o jantar é uma refeição importante para você? Sim. Na maioria das vezes é uma das minhas únicas refeições, que é o almoço, que é difícil, eu quase não almoço. Eu falo, não vou jantar e vou aproveitar para orar a Deus, ler a Bíblia, refletir sobre um texto e fazer isso. Para mim esse é o meu jejum. E é nesse momento ali que eu vou estreitando meu relacionamento com Deus. Às vezes eu falo assim, cara, vou fazer... Você faz o quê? Uma vez por semana? No momento está quase uma vez por mês. Está quase uma vez por mês. Então você tem uma decisão para tomar, se estabelecer uma vez por mês. Não há dificuldade, né? Como você bem falou, você está atravessando projetos curtos, né? Daqui a pouco você vai ampliar isso e cada um tem que saber o seu limite ou por que está fazendo. Porque se a gente só coloca isso como uma prática, foi uma preocupação, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui para você entender. Quando os reformadores produziram a reforma que aconteceu lá no século XVI, uma das grandes preocupações dele era com a Santa Ceia. Calvino, por exemplo, achava que a Santa Ceia tinha que ser celebrada todo o culto, para falar da morte do Senhor. Mas ele não conseguiu entender algo que outros reformadores levantaram como preocupação. Se esse negócio acontecer todo o culto, vai banalizar. Eu acredito também que possa banalizar. Então, da mesma forma, a gente tem que ter cuidado com as outras disciplinas. A gente pode banalizar a leitura da Bíblia, a gente pode banalizar a oração, a gente pode banalizar o jejum. Então, o que a gente está falando hoje, né? Caminhando para os finalmente. Nós falamos que o jejum era uma prática normal para o mundo judaico, então devemos tratar com a mesma naturalidade, certo? Então, não pode ser nenhum espanto. Uau, você jejua! Né? Não, nós jejuamos, é normal. A gente tem que ter cuidado com a prática, certo? Porque nós podemos pegar uma prática boa e transformá-la em algo ruim. Quer pela vaidade, quer por outras razões, né? A gente tem que pegar essa prática para estreitar o nosso relacionamento com Deus, que foi algo que você falou também. Precisa ter intencionalidade, ou seja, a gente precisa definir o propósito. Eu estou jejuando por quê? E aí eu até posso fazer outra observação. Sempre que eu gravo os avisos para o domingo, para o primeiro ou para o terceiro domingo, eu não sei se você, membro da Igreja Tomás Coelho, já percebeu isso. Os nossos avisos são em vídeos, né? Espero que você tenha visto os avisos. Mas assim, eu gravo da seguinte forma: olha, domingo agora nós teremos a celebração da Santa Ceia, se prepare para isso, esteja em jejum. Eu solto essa frase. Se as pessoas vão escutar ou não, mas eu solto a frase por quê? Porque você tem um preparo, você vai participar de algo que é, sim, completamente espiritual. Nós estamos comendo um pedaço de pão e bebendo suco de vinho, irmãos. De vinho não, de suco de uva. Então, o que transforma o nosso olhar é o Espírito Santo. Eu olho para aquele negócio e, uau, isso aqui, cara, representa a morte do meu Salvador. Mas continua sendo um pedaço de pão e um cálice com suco de vinho. Suco de uva. Suco da uva. O que aconteceu comigo hoje? Eu estou no trava-língua, né? E agora esse negócio aqui também. Suco de vinho, suco de uva. Muito bem. Então, você quer fazer alguma consideração final ainda? Para mim, só ressaltar que o jejum
Tu falou do momento, né? Eu falei sobre a questão da minha filha, não estava com problema na justiça, eu falei da questão do trabalho, mas também que seja só para estreitar laço. Que a gente pense nisso não é só fazer porque eu tô com problema. Não é um pezinho de coelho, não é um medalhão. Senão a gente trata como superstição. Como superstição. Eu quero fazer também para estreitar, para eu ter mais intimidade com Deus. Foi maravilhoso, numa oração, ouvir Deus falar comigo. E que eu quero que isso seja constante. E é um propósito, é uma intencionalidade. É uma intencionalidade. Porque ele fala assim, não, minha vida está perfeita, eu não vou nem jejuar. Não estou precisando decidir nada. Também não estou me sentindo escravizado por nenhum trabalho, nenhum pecado. Então, não vou jejuar, não. Não preciso. Essa é uma questão muito interessante. Se você não tem praticado o jejum, tente responder para você mesmo. Por que não? Talvez você não esteja percebendo o jejum como uma prática importante para estreitar seus laços com o Pai. O que vai acontecer se eu jejuar? Jejua, você vai descobrir, né? Pode ser a experiência de ouvir de forma audível? Pode sentir mais em paz? Pode ser liberto de pensamentos? Pode, mas é uma experiência sua com o Pai. Sim. Certo? Certo. Muito bem. Agora já passou o nervosismo? Passou. É sempre assim, no final passa. Foi tranquilo? Sim, bem mais tranquilo do que eu pensei. Muito bem. Então, assim, chegamos ao final de mais uma Academia da Alma. Jonathan agora vai orar e espero, né, que a gente possa tê-lo aqui outras vezes, né? Aí quando o cara pega o gosto, vai falando 2 horas, aí eu vou ter que ficar cortando. Muito bem. Ora para nós, Jonathan. Ora sim. Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te dou, meu Pai, por esse momento, que o Senhor nos permite esse momento, meu Pai. Pai, que tudo que foi falado aqui, meu Pai, possa ser aquela semente, meu Pai, que brota, meu Pai, que germina, meu Pai, em nosso coração, meu Pai. E que possa estar fixado, meu Pai, não só na nossa cabeça, mas nos nossos corações mesmo, Sim, meu Senhor Pai. Deus. Que a vontade de ter intimidade, de ter uma comunhão, meu Pai, com o Senhor, seja grande, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Sim, Senhor Deus. Que o Senhor possa tirar qualquer sentimento de vaidade, de ego, meu Pai, de nossos corações, meu Pai. Que tudo que façamos, meu Pai, seja somente para a Tua honra e glória, meu Pai. Sim, Senhor Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, boa noite e até semana que vem em mais uma Academia da Alma. Deus te abençoe.